Nos últimos anos, muito se ouve falar nas chamadas CPIs, como a do Mensalão, dos bancos, Correios e a mais recente, a da Petrobras. Mas, embora a população esteja acostumada a ouvir sobre estes casos, será que realmente sabem o que é uma CPI e qual o seu propósito? A CPI eles têm que responder aí se houve um desvio ou qualquer coisa. Vi, mas não prestei atenção. É. A senhora não sabe muito bem o que é? Não, Nica, não sei. Ela tende a investigar certos desvios ou descasos do governo, assim, que os próprios parlamentares colocam em pauta isso numa votação. Muita gente pode não se dar conta, mas a Comissão Parlamentar de Inquérito tem o objetivo de proteger os interesses da própria população. É através de uma CPI que casos de corrupção e de irregularidades na administração pública são descobertos. É um instrumento constitucional, é um instrumento dos parlamentares, para apurar fato certo e por prazo determinado. CPI pode ser aberta tanto a nível municipal, na Câmara dos Vereadores, como a nível estadual, na Assembleia Legislativa, ou a nível federal, em cada uma das casas do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal, ou em ambas. Ela serve para investigar, para colher informações, colher dados de interesse público. Porém, para se instaurar uma CPI, é necessário que o assunto a ser investigado tenha a aprovação de, no mínimo, 1/3 dos parlamentares. Como a Câmara dos Deputados ela é formada por 513 deputados, requer-se então um mínimo de 171 assinaturas para instauração da CPI. Se ela for instaurada no Senado, requer-se 1/3 dos senadores. Como são 81 senadores, requer-se pelo menos a manifestação de 27 senadores. E ela pode ser instaurada em ambas as casas também, que é a chamada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Depois de instalada, a comissão dispõe de alguns poderes de investigação, podendo, por exemplo, solicitar quebra de sigilo bancário, requisitar informações e documentos sigilosos e ouvir testemunhas, mas unicamente com o objetivo de investigar e apurar informações, não sendo de sua competência aplicar penas. E se verificada alguma irregularidade, o relatório final pode ser encaminhado ao Ministério Público para que o Ministério Público apure eventual infração civil ou até mesmo criminal. Numa CPI, cada poder legislativo investiga casos de sua competência. Aqui em Blumenau, por exemplo, a investigação do Ministério Público para apurar irregularidades no transporte escolar da cidade levou o vereador Ivan Nats a entrar com um pedido de CPI para investigar a administração municipal. Nós temos dados suficientes colhidos de uma investigação do Ministério Público já faz desde 2013 no nosso município, que diz respeito a diversas irregularidades na escolha da empresa que presta o serviço de transporte escolar no nosso município. Provas, documentos, indicativos de direcionamento, depoimentos de servidores da prefeitura, ofícios que nós colhemos da Procuradoria do município alertando para as irregularidades, enfim, um conjunto de provas que indicam que essa empresa foi beneficiada na licitação e que esse benefício, desde 2008, permitiu que fossem desviados quase 17 milhões de reais dos cofres da Secretaria Municipal de Administração e também da Prefeitura de Blumenau. Ela não traz nenhum indicativo de punição aos agentes políticos. Ela pretende apontar a participação de servidores públicos municipais que teriam ou participado ou permitido que essas irregularidades se concretizassem no município. Mas a CPI ainda não foi instaurada. Para que isso aconteça, falta a assinatura de pelo menos mais um parlamentar. Confiante de que os vereadores sensibilizados com a necessidade de cumprir o papel constitucional de fiscalizar venham a concordar com essa investigação, que, aliás, está mais do que comprovado que desrespeitou a lei de licitações e beneficiou que uma empresa recebesse valores até 10 vezes superiores ao que efetivamente deveria ter sido pago. Para o professor, a CPI é um instrumento fundamental para a transparência na administração pública e cada vez mais a população vem se dando conta da importância dessas investigações.
A população cada vez mais ela vem cobrando, as mídias sociais vêm cobrando, as ruas vêm cobrando uma manifestação mais prudente, mais honesta, mais transparente do governo. A CPI serve para esse sentido, para transparecer a administração pública, em virtude da pressão popular também, para dar respostas à sociedade sobre eventuais irregularidades na gestão pública. Lamentavelmente, a gente tem a ideia de que a CPI não funciona. Mas se nós observarmos os dados que a gente colhe de diversas CPIs instaladas, principalmente no Congresso Nacional, a gente vai ver que elas têm um resultado fantástico.